O uso de fertilizantes na agricultura moderna é essencial. Sem ele, não conseguimos desempenho de excelência. Entre os nutrientes necessários para o desenvolvimento de uma planta, o nitrogênio se destaca. E você sabe como é feita a determinação do nitrogênio? Ela não é uma análise trivial. É necessário que a gente tenha cuidados com a espécie química e principalmente conhecer bem nossas amostras. Esse é o primeiro filme de uma série de 10, onde discutiremos análise química de nitrogênio em amostras de fertilizantes, onde avaliaremos os aspectos fundamentais da determinação, principalmente nos aspectos práticos, e focando sempre nas metodologias oficiais do MAPA. Meu nome é Marcos Kamogawa, professor da Exalc USP, e convido vocês a acompanharem o curso de Determinação de Nitrogênio em Amostras de Fertilizantes. Para falar sobre o método de análise química de nitrogênio, precisamos primeiro entender o que é o elemento químico de interesse, quais são as suas propriedades físicas e químicas e como é principalmente a sua distribuição eletrônica. Precisamos revisar alguns conceitos básicos de químicas e talvez o mais importante deles seja o número de oxidação. Número de oxidação nada mais é do que a distribuição de carga entre átomos ou grupos funcionais em que a gente envolve ligações químicas, sejam elas covalentes ou iônicas. No caso de ligações covalentes, o número de oxidação depende das ligações químicas envolvidas e principalmente da eletronegatividade de cada átomo. Quando a gente olha nessa tabela de eletronegatividade, vemos claramente que alguns elementos têm valores diferentes. Os que estão situados mais à esquerda da tabela periódica têm a tendência a ter cargas positivas e aquelas que estão localizadas à direita na tabela periódica, mais próximo aos gases nobres, têm a tendência a ter cargas negativas. O que é eletronegatividade? Por definição, nada mais é a capacidade que um átomo tem de atrair os elétrons próximo de si, próximo do seu núcleo. Então, aqueles elementos que têm maior eletronegatividade atraem mais fortemente seus elétrons. Então, no caso de uma ligação química covalente, como por exemplo da amônia, onde eu tenho uma ligação entre nitrogênio e hidrogênio, quando olhamos na tabela de eletronegatividade, percebemos que o nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Nesse caso, os elétrons sendo mais próximos, sendo atraídos mais próximo para o nitrogênio tem a tendência a ter cargas negativas. E nesse caso, quando a gente olha o número de oxidação da molécula do nitrogênio na molécula de amônia, percebemos que o nitrogênio tem NOx menos 3. O oposto, quando a gente está falando lá do nitrato, onde a ligação química entre o nitrogênio e o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, nesse caso, os elétrons estão mais próximos ao átomo de oxigênio, sendo o oxigênio então com cargas negativas, o nitrogênio tende a ficar com cargas positivas. E no caso do nitrato, o número de oxidação, o NOx, é mais 5. Por que eu estou falando sobre eletronegatividade, número de oxidação para análise química de nitrogênio em fertilizantes? Quando a gente está falando de nitrogênio em fertilizantes, a gente tem diferentes fontes de nitrogênio. A mais comum é a ureia, mas eu tenho também o sulfato de amônio, tenho o nitrato de potássio, nitrato de amônio e tenho também os nitrogênios que se apresentam na forma orgânica. Qual é a diferença entre cada um? É seu estado de oxidação. O nitrogênio se encontra em diferentes estados de oxidação. No caso da ureia, quando a gente olha aqui no nosso exemplo, percebemos claramente que o nitrogênio se encontra no estado de oxidação menos 3, um grupo muito parecido com o grupo amônia. No caso do nitrato, como o oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio, a gente percebe claramente que o nitrogênio encontra-se no estado de oxidação mais 5. No caso do nitrato, é a forma química mais oxidada que a gente vai encontrar. Tanto é que no campo, toda a ureia que eu coloco, se não utilizada pelas plantas ou removida por lixiviação, ela se converte em nitrato na chamada nitrificação. Mas qual é a diferença na determinação química do nitrogênio se eu tenho nitrogênio na forma mais 5 ou na forma menos 3? No caso da determinação mais comumente utilizada, que é a determinação Kildall, a espécie química que a gente realmente determina é a espécie menos 3, ou a espécie amoniacal. Vamos entender um pouquinho esse processo.
No caso do Kilda, o procedimento é dividido em 3 etapas. O preparo de amostra, que é a conversão da matéria orgânica na sua forma mais elemental ou na forma amoniacal ou nítrica. A etapa de destilação, onde eu separo do extrato que eu preparei e transfiro para um Erlenmeyer, onde eu vou fazer a quantificação. E a etapa de titulação, que nada mais é do que a quantificação de nitrogênio presente naquela solução. Na etapa de destilação, eu faço a adição de hidróxido de sódio a esse meu extrato, onde encontro o nitrogênio na forma de NH4+. O íon amônio, quando em presença de hidroxilas, se converte no gás amônia, que é volátil, e ela pode ser transferida daquele meu extrato para o Erlenmeyer, onde vai ter ácido bórico e vai capturar esse nitrogênio. Quando eu tenho o nitrogênio na forma nítrica, essa reação química não ocorre. Eu não tenho a transferência do nitrogênio do meu extrato de amostra para o Erlenmeyer. Então, eu preciso converter esse nitrogênio a uma forma amoniacal para aí sim fazer a destilação. Então, percebe como é necessário a gente compreender qual é a espécie química do nitrogênio na minha amostra para determinar qual é o melhor procedimento de análise química do nitrogênio. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Até mais, obrigado pela atenção, um triplo e fraterno abraço, tchau!